via toda a terra, aonde eu olhava, eu via algo muito escuro e denso, era uma escuridão densa, uma escuridão tão densa como se algo que eu pudesse tocar. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, aqui é a missionária Daniela, e hoje eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor aos irmãos. No dia 27/7 de 2025, domingo, o Senhor me deu um sonho e eu fiquei muito impactada com a sensação que eu tive durante esse sonho. E neste sonho eu olhava para o céu e eu via a imagem de Jesus, do rosto de Jesus. Era como se o rosto de Jesus sobressaísse nas nuvens. E eu via o rosto de Jesus e eu via a expressão do rosto de Jesus. Ele estava com uma expressão, era muito grande, muito grande. O rosto que eu via era muito grande. Era como se ele saísse assim das nuvens, sobressaísse, sabe? Aos poucos foi se formando e como se estivesse realmente numa outra dimensão, né? E ele fosse saindo assim com o rosto e eu via ele olhando assim para a terra e olhando para o Brasil. E a expressão de Jesus era uma expressão de quem não estava feliz com o que estava vendo. E eu olhava e quando eu via que era Jesus, eu começava a gritar: Jesus, Jesus, Jesus. Eu fiquei maravilhada. E eu estendi as minhas mãos para cima, como se eu pudesse tocar. E ele estendeu as mãos para mim. E eu toquei nas mãos dele. As mãos dele eram muito grandes e chegavam até onde eu estava. Só que nessa hora que eu segurava as mãos de Jesus, eu já não via mais o rosto. Eu via só a parte do tronco para baixo, assim, via as pernas. E via essa mão muito grande que encostava na minha mão. E eu tentava segurar nas mãos dele para subir. Eu queria ir embora com ele, eu queria subir com ele. E ele ia subindo assim e ele desaparecia. No momento em que Jesus desaparecia, algo terrível, algo angustiante tomava conta do meu coração. E eu via toda a terra, aonde eu olhava, eu via algo muito escuro e denso. Era uma escuridão densa. Uma escuridão tão densa como se algo que eu pudesse tocar. E desde então, eu comecei a orar a Deus para que o Senhor viesse me trazer uma revelação sobre esse sonho. E então ontem o Senhor me deu um entendimento sobre o que de fato significa essa escuridão tão densa que eu via. E eu também via, no meio dessa escuridão, eu via o líder da China e eu via o líder do Brasil. E eles estavam unidos, como se eles estivessem... Eu não via exatamente eles de mãos dadas, mas eu via como se eles estivessem unidos. E aquela escuridão, ela ia ficando mais densa, mais densa. E então eu comecei a orar e pedir ao Senhor que me trouxesse a revelação desse sonho, para que eu pudesse trazer aos irmãos. E ontem à noite o Senhor me trouxe esse entendimento. E o que o Senhor me revelou foi que o semblante de Jesus, ele já me demonstrou ali que ele não estava feliz com o que ele estava vendo na terra, sobre a nação brasileira, o que estava acontecendo na nação brasileira. Eu vi uma insatisfação no semblante de Jesus sobre o que ele estava vendo, como se ele sentisse uma grande decepção. Então isso para mim já era nítido, mas eu não entendia o que era aquela grande escuridão. E há um ano atrás eu gravei um vídeo sobre o líder da China, sobre o que está para acontecer no Brasil. Então ali o Senhor me deu uma grande revelação sobre o que pode acontecer se a nação brasileira não se posicionar. Essa grande escuridão, ontem o Senhor me revelou que essa grande escuridão são situações de muita angústia, de muito sofrimento que a nação brasileira pode vir a passar se não se posicionar. Essa grande escuridão é um tempo de trevas, literalmente, que está para acontecer se a gente não se posicionar. Em todo tempo, o Senhor usou os profetas para alertar o seu povo. E eu hoje aqui estou humildemente dizendo para você que ainda não se posicionou,
que não é mais hora de brincar. Eu tenho falado isso há algum tempo, não é mais hora de brincar, de ser cristão. Nós precisamos nos posicionar pela nossa nação, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo. Porque nós estamos vendo um tempo na Terra que já está muito difícil. Nós estamos vendo, infelizmente, pais ceifarem a vida dos seus filhos, filhos ceifarem a vida dos seus pais. Nós estamos vendo tantas atrocidades, meus irmãos. E nós precisamos nos posicionar. O que eu falei há um ano atrás, o Senhor trouxe a confirmação através desse sonho que Ele me deu no dia 27. Eu vi o líder da China e o líder do Brasil, o atual presidente do Brasil, unidos, eles estavam unidos e vinha uma densa treva sobre o Brasil. Então que nós possamos orar, nos posicionar. Se você está longe dos caminhos do Senhor, volte. E se você participa de uma célula, se você conhece pessoas, irmãos e irmãs de oração, compartilhe esse vídeo. Para que a gente juntos, para que nós possamos nos posicionar pela nossa nação, pelo nosso povo, para que as mãos do Senhor estejam sobre nós. Amém? E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o Senhor é um Pai, é um Deus zeloso, que ama a sua criação. E se Ele está nos alertando, que nós tenhamos humildade de aceitar a correção do Senhor, de entender que o Pai corrige o Filho a quem Ele ama, porque Ele quer o bem. Então que nós tenhamos humildade. Esses dias eu e meu esposo ministramos numa igreja local aqui, e o Senhor me deu essa palavra, né, que nós somos reparadores de brechas. Se você puder, leia capítulo 57, 58, 59, 60 de Isaías. O Senhor vai falar muito com você. Aqui, né, o povo estava se queixando. E quem estava se queixando? Os próprios religiosos daquele tempo. Estavam se queixando que as suas orações não eram ouvidas, que o seu jejum não alcançava o trono de Deus. E o que estava acontecendo? Era um jejum, era uma oração da boca para fora. As pessoas não estavam mais com o coração de fato no Senhor. E o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Então, se você ler todo esses capítulos, você vai entender como é esse agir do Senhor, né? No capítulo 59, verso 1, diz assim: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar. Então, quando eu vi ali as mãos do Senhor, né, estendidas, é porque o Senhor, ele quer nos livrar, Ele quer cuidar de nós, mas nós temos que nos posicionar. E aí vai dizer, para que não possa te salvar, nem surdo que não possa te ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o Senhor, Ele está disposto a nos ouvir, mas desde que nós estejamos com retidão, com sinceridade diante dEle. E quando nós nos arrependemos, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, capítulo 60, verso 1 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, quando você está em Deus, a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece e resplandece o Senhor, porque o Senhor é a própria luz, e a sua glória se vê sobre ti. Então, quando a palavra ela vai nos dizer que nós temos que ser sal sobre a terra, que nós temos que ser luz no mundo, é exatamente sobre isso, mesmo que o mundo esteja em densas trevas, que nós sejamos luz, que a luz do Senhor brilhe em nós e que a nossa vida possa trazer outras pessoas à luz. No verso 14, te virão a ti, inclinar-se-ão os filhos dos que te oprimiam, prostrar-se-ão até as plantas dos seus pés, todos os que te desdenharam, chamar-te-ão cidade do Senhor. Então, não existe nada que nós tenhamos um tempo de dificuldade muito grande, né? Mas se nós nos posicionarmos,
a luz do Senhor vai brilhar em nós. E aqui está dizendo que até os filhos dos que te oprimiam vão vir e vão contemplar a graça de Deus em ti, a graça do Senhor na tua vida. Então, que a gente possa nos posicionar, para que a gente possa ser sal nessa terra, para que a gente possa ser luz nesse mundo. Se o Senhor está nos avisando, eu quero finalizar dizendo isso, se o Senhor está nos avisando de que tudo que está acontecendo sobre a nossa nação está desagradando ao Senhor, é tempo de nós nos posicionarmos, nos vestirmos de pano de saco e tomarmos posição correta diante do Senhor. Não duvide dessa palavra. Abre os teus ouvidos espirituais, os teus olhos espirituais. Coloque essa palavra em oração. Peça para que o Senhor revele ao teu coração, ao teu espírito, tudo que foi dito aqui. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não faço isso para ganhar engajamento, para ganhar monetização. O canal eu já desmonetizei desde o início, porque esse lugar não é um lugar para palco, não é um lugar para comércio da palavra de Deus. Eu estou aqui diante de Deus com meu coração contrito, porque essa palavra é para nós e eu me incluo nela. Então vamos nos posicionar, voltar para Jesus, voltar o nosso coração a Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecermos as nossas falhas. Se você errou até aqui, volte-se ao Senhor. Busque um caminho de conserto com Deus. E vamos orar pela nossa nação, pela libertação da nossa nação. A nossa nação precisa de libertação. Nós estamos prestes a entrar num tempo de densas trevas. Então, que nós possamos nos posicionar, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em 2 Crônicas 7:14, a palavra de Deus vai nos dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olá pessoal, boa noite. Gente, eu quero compartilhar aqui com vocês algo que para mim é muito importante. E eu não queria guardar só para mim, porque talvez, quem sabe, mais alguém aí esteja precisando ouvir isso que eu tenho a dizer. Gente, eu tive um sonho há alguns dias atrás. Eu sei que muita gente não acredita em sonho, mas eu particularmente acredito que quando o Papai do Céu quer falar com a gente, não importa, ele fala de diversas maneiras, inclusive por sonho. Então, eu tive um sonho, gente. Vocês vão ver aí que o vídeo está um pouquinho grande, mas vale a pena, vale muito a pena assistir até o final. Eu sonhei outro dia que eu estava em casa e de repente eu via uma movimentação de pessoas, todo mundo saindo de suas casas, e eu saía da minha varanda e ia observar aquele tumulto que estava havendo ali fora de casa. E eu notei que as pessoas estavam seguindo em uma direção. E eu, curiosa, muito curiosa, fiquei muito curiosa, normal, eu saí de casa e fui acompanhar aquela multidão que estava se dirigindo para aquele local que eu não sabia o que era. Então, de repente, a gente chegava num lugar que eu não sabia onde dizer a vocês onde era que a gente estava, assim, certamente. Mas eu sei que era um lugar muito grande, muito amplo. E quando eu olhava para trás, eu sentava lá e ficava aguardando igual a todo mundo, não sabia o quê. E quando eu olhava para trás, gente, atrás de mim, tinha um mar de pessoas. Vocês, quando vão à praia, igual a minha, não tem o hábito de ficar olhando assim, aquela imensidão do mar. A gente olha para o mar, não tem fim, não é? É tanta água, não tem fim. Do mesmo jeito, quando eu olhava para trás, que via aquela multidão de pessoas, gente, era tanta gente que não tinha fim, era muita gente. E a gente ficava ali sentadinho esperando alguma coisa, estava um tumulto. E de repente, a gente ali esperando o céu, gente.
ele aparece, surge, né, no céu um clarão enorme. E daquele clarão, gente, surgia um ser, né, ele vinha se aproximando da gente. Gente, um ser, a gente não conseguia ver o rosto dele, brilhava tanto o rosto dele. Gente, eu me arrepio quando eu lembro disso. O rosto dele brilhava tanto que era impossível a gente ver. E a roupa dele era tão branca, minha gente, que brilhava de tão branca que era, branca, branca. Eu nunca vi uma roupa tão branca igual aquela. E o que eu achei mais interessante é que quando ele descia, ele não encostava no chão, não. Ele ficava assim sobre as nuvens mesmo, assim, a uma distância do chão. Mas ele não encostava os pés no chão, não. E naquela medida que ele se aproximava assim um pouco da gente, ele começava agora a estender a mão, né, para algumas pessoas e chamava. Ele dizia, você. E quando ele chamava a pessoa, ele direcionava a pessoa a seguir por um caminho que ele mostrava assim com a mão. Ele chamava a pessoa e mostrava a pessoa assim para ir para aquele caminho. Gente, o caminho era estreito, muito estreito. Só dava para passar uma pessoa por vez. O caminho era bem simples, mas era muito bonito. No final daquele caminho, a gente não conseguia ver o final, a gente só conseguia ver uma luz imensa lá embaixo. Era uma coisa linda, apesar de simples e muito estreitinho. E ele começava a chamar algumas pessoas. E, de repente, né, quando ele chamava, as pessoas começavam a chamar, tinha uma moça bem do meu lado, assim, uma moça muito jovem. E ela se inquietava e dizia assim, ela falava assim, diretamente para ele, Senhor, eu estou aqui na primeira fila. E por que o senhor não me chama? Ela falava assim, bem nesse tom mesmo com ele. Estou aqui na primeira fila, pertinho do senhor. O senhor chamou gente lá de trás, lá do outro lado. E por que o senhor não me chamou? Eu estou bem aqui na sua frente. Gente, ele virava para ela e falava assim para ela. Eu quero dizer para vocês, minha gente, que eu tenho 32 anos. E na minha vida, eu nunca vi uma pessoa com uma voz daquela. Eu não sei explicar, porque as minhas palavras são insuficientes para explicar como era a voz daquele homem. Gente, que voz maravilhosa de se ouvir. E ele virava para ela e dizia assim para ela, você não. E ela dizia assim, por que eu não vou? Aí, naquele momento, gente, abria-se nas nuvens, assim, uma espécie de tela gigante, uma espécie de telão. E naquele telão mostrava aquela moça chegando da escola, com a farda da escola. Gente, a gente via tudo claramente. E ela chegava da escola e colocava a bolsa, a mochila dela, em cima da mesa da cozinha. E a mãe dela estava terminando o almoço, aprontou o almoço, tirou a bolsa dela da mesa e colocou no armário para colocar o almoço na mesa. E quando aquela menina voltava para a cozinha para pegar a mochila dela, que não encontrava na mesa, aí ela olhava para a mãe e dizia assim, cadê a minha mochila que estava aqui? Gritando com a mãe. Aí a mãe dizia assim, filha, eu peguei sua mochila porque eu vou colocar o almoço. E tá ali no armário, coloquei ali no armário. Gente, ela pegava a mochila, colocava assim, abraçava a mochila assim e dizia, eu mandei você pegar a minha mochila. Eu mandei você pegar a minha mochila e tirar a minha mochila de onde eu coloquei. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nunca mais você e ninguém aqui nessa casa pegue nada do que é meu. Essa mochila é minha e eu não quero que ninguém pegue. Entendeu? E a mãe dela ficava assim meio triste. E naquele momento, o telão desaparecia e o Senhor virava para ela e dizia assim, os avarentos de coração
não tem parte comigo. E, gente, ela começava a espernear, a chorar, pedir perdão. E o incrível, gente, é que todo o desespero dela não comovia ele. Simplesmente ele ignorava, ele virava para outra pessoa e chamava outra pessoa. E ali ele ia escolhendo um, escolhia outro e ia escolhendo. E, de repente, um cidadão que estava atrás de mim, ele se inquietava também e dizia assim: Senhor, o senhor chamou todo mundo aí? Não é mais fácil o senhor me chamar, que eu estou aqui bem pertinho, não? E aí o senhor virava para ele. Gente, eu entendi naquele momento o que era que estava acontecendo. Não tinha como a gente não entender que era Jesus que tinha voltado e estava escolhendo as pessoas que ele queria levar. E aquele cidadão, ele se inquietava e perguntava para ele, e ele virava para o cidadão, para o senhor, e dizia assim: você não. E ele dizia: gente, por que eu não vou? Surgia de novo, gente, o telão, né, lá no ar. Eu não sei explicar, eu estou explicando da forma que eu sei, mas só sonhando, gente, para entender assim profundamente. Eu sei que surgiu o telão, e no telão todo mundo via aquele moço, aquele cidadão dormindo em casa com a esposa. E em uma determinada hora da noite, a esposa adormecia e ele trocava de roupa de pontinha de pé, de fininho, e atravessava a rua e ia se encontrar com outra mulher. Quando passava isso, o telão se fechava e o Senhor voltava para ele e dizia assim, com aquela voz suave, meiga, dizia assim: os adúlteros não têm parte comigo. E ele começava a espernear, mais uma vez a chorar e pedir perdão. E o Senhor ignorava. Aquele desespero dele, o Senhor ignorava. E começava a chamar outras pessoas. E aí chegou a minha vez de me inquietar, gente. Eu estava na primeira fila. E nada dele me chamar. E aí eu fiz igual ao rapaz e a moça. Eu disse assim: Senhor, eu estou aqui tão pertinho do Senhor e o Senhor ainda não me chamou. Por que o Senhor não me chamou? Gente, para minha surpresa, ele dizia assim para mim: você não. E aí eu dizia, eu me emociono muito, gente, quando eu lembro disso, porque só quem sabe é quem passa aquele momento. Foi muito real para mim. E quando ele dizia para mim, você não, aparecia o telão. E quando eu observava o telão, eu caía de joelho. Eu já estava sentada, mas eu me ajoelhava naquele momento e dizia assim, eu olhava para ele e dizia assim, num desespero tão grande, minha gente: Senhor, eu não estou acreditando que o Senhor vai me deixar aqui por causa dessa besteira. Senhor, essa moça que está do meu lado fez algo grave. Esse rapaz que está atrás de mim, ele fez uma coisa grave. Mas isso aí não é grave. Isso não é nada, isso é uma coisa simples, Senhor, por favor. Eu não mereço ficar aqui por causa disso, isso é nada. E ele virava para mim e mais uma vez ele me respondia: você teve todo o tempo do mundo para se corrigir e não se corrigiu. Agora é tarde demais. E eu me esperneava, eu chorava, gente, e ele me ignorava e começava a chamar outras pessoas. Gente, quando aquele chamado acabava, o céu se fechava e a gente não via mais aquele caminho. Eu olhava para trás, desesperada, e ouvia o desespero da multidão. Você viu aquele mar de pessoas que eu mencionei no início do vídeo? Ele continuava praticamente o mesmo. Ou seja, pouquíssimas pessoas dali, daquela multidão incontável de pessoas, conseguiria
sair dali e ir para passar por aquele caminho que ele tinha orientado as pessoas a seguir. E eu era uma das pessoas que também não ia. Gente, quando tudo acabava, o mundo virava um caos. Era muito desespero, era uma gritaria muito grande, as pessoas não sabiam o que fazer nem para onde ir. E naquele momento eu acordei desesperada, eu acordei o meu marido, contei para ele o desespero que eu senti. E eu ali, gente, eu entendi que Papai do Céu queria sim falar comigo alguma coisa. E com isso, eu não consigo lembrar, né? O mais intrigante é que eu não consigo lembrar o que eu via no telão que era tão simples e que era uma besteira. Eu só lembro que era uma besteira. E isso me fez entender que às vezes a gente pensa que está fazendo algo simples, que a gente não está fazendo nada de errado, mas que para Deus aquilo ali é grave. Então, eu entendi que era o momento de eu fazer uma autoanálise e tentar descobrir dentro de mim mesma o que é que não está, que eu estou fazendo, que não está de acordo com a vontade de Deus. Então eu não quis guardar, gente, isso para mim. Eu quis passar para as pessoas, porque é um alerta. As pessoas estão deixando de amar o próximo, não tem mais amor pelo próximo, as pessoas estão matando, estão adulterando, estão fazendo tudo com muita naturalidade e não estão lembrando que Deus está olhando e que no dia do juízo, que tristeza que não vai ser. Então, que nós possamos fazer uma autoanálise e refletir um pouco, gente, só isso. E descobrir o que é que Papai do Céu não está gostando em mim e o que é que eu posso mudar. Porque eu não quero ficar aqui não, pessoal. Quando Jesus voltar, eu quero ir embora com ele. Porque ficar aqui vai ser terrível. Eu acordei num desespero só. E até hoje eu nunca mais esqueço a agonia de quem ficava. Então eu quis compartilhar com você. Compartilhe com pessoas que você acha que precisa ouvir isso. E que o Senhor possa nos orientar a melhorar a cada dia. Então fiquem com Deus, um abraço e até um próximo vídeo.